Não desista. O voo até a Lua não é tão longo. As distâncias maiores que devemos percorrer estão dentro de nós mesmos. Charles de Gaulle. Voo sublime, elevado, não acontece por acaso. É resultado de um esforço mental árduo. É preciso que a pessoa pense com clareza, com coragem e muita confiança. Jamais alguém deslizou para fora da mediocridade à maneira de uma lesma preguiçosa. Todos quantos conheço, modelos de alto nível de excelência, ganharam a batalha da mente e mantêm cativos seus pensamentos corretos. Entretanto, há riscos. Estes indivíduos escolheram cumprir o papel de uma pena ativa da qual flui a tinta, em vez de um passivo mata-borrão, onde se assenta e absorve o que outros realizaram. Decidiram intrometer-se pessoalmente com a vida em vez de acomodar-se, franzir as sobrancelhas e ficar observando a vida ir minguando, tornar-se um regato e finalmente estagnar-se. O mundo está cheio de pessoas que desistem facilmente. Ficam sentados, de braços cruzados, carrancudas, de olhar cético. Têm determinação efêmera. Suas palavras favoritas são: para que tentar? Vamos desistir? Não podemos fazer isto? Ninguém consegue realizar coisas assim. Elas perdem a maior parte da ação, para não mencionar o divertimento. Decoram as regras, mas suas mentes fechadas para as possibilidades novas, criativas. À semelhança de ratos de esgoto, o mundo delas limita-se a um diâmetro apertado, feito de não vou fazer, não vou conseguir, não posso, desisto. Contudo, de vez em quando, tropeçamos em algumas pessoas de espírito cheio de vitalidade, que decidiram não viver nos pântanos do status quo. Pessoas que não fugirão do medo de ser diferentes, embora os outros sempre venham a dizer: isso não pode ser feito. Os que miram alto são águias de vontade forte, que se recusam a ser perturbados pelo negativismo e ceticismo da maioria. Jamais usam frases tipo: é melhor a gente desistir. São exatamente as mesmas pessoas que creem que a mediocridade deve ser enfrentada. Essa confrontação inicia-se na mente, o canteiro germinal de possibilidades ilimitadas, infinitas. Contam que certo homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. Foi quando ele chegou a uma casucha velha, uma cabana desmoronando, sem janelas, sem teto, batida do tempo. O homem perambulou por ali e encontrou uma pequena sombra onde se acomodou, fugindo do calor do sol desértico. Olhando ao redor, viu uma bomba a 5 metros de distância, uma velha bomba de água, bem enferrujada. Ele se arrastou até ali, agarrou a manivela e começou a bombear, a bombear, a bombear sem parar. Nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado para trás e notou que ao seu lado havia uma velha garrafa. Olhou-a, limpou-a, removendo a sujeira e o pó, e leu um recado que dizia: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, meu amigo. PS. Faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. O homem arrancou a rolha da garrafa e, de fato, lá estava a água. A garrafa estava quase cheia de água. De repente, ele se viu em um dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas se despejasse toda aquela água na velha bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca, bem fria, lá do fundo do poço. Toda a água que quisesse. Ou talvez não. O que deveria fazer? Despejar a água na velha bomba e esperar vir a ter água fresca, fria? Ou beber a água da velha garrafa e desprezar a mensagem? Deveria perder toda aquela água na esperança daquelas instruções pouco confiáveis, escritas não se sabe quando? Com relutância, o homem despejou toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba pôs-se a ranger e chiar sem fim. E nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e chiando. Então surgiu um fiozinho de água. Depois um pequeno fluxo. E, finalmente, a água jorrou com abundância. Para grande alívio do homem, a bomba velha fez jorrar água fresca, cristalina.
Ele encheu a garrafa e bebeu dela ansiosamente. Encheu-a outra vez e tornou a beber seu conteúdo refrescante. Em seguida, voltou a encher a garrafa para o próximo viajante. Encheu-a até o gargalho, arrolhou-a e acrescentou uma pequena nota. Creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. As pessoas que arriscam a viver assim, verdadeiramente alcançam voo elevado, sublime, vivem acima da mediocridade. Não desista. Quando as coisas derem errado, como às vezes acontece, quando a estrada na qual você caminha com dificuldade parece íngreme demais, quando os fundos estão baixos e as dívidas altas e você quer sorrir, mas tem de suspirar, quando o cuidado o pressiona um pouco para baixo, descanse se precisar, mas não desista, pois a vida é esquisita com suas idas e vindas. Como cada um de nós às vezes aprende e muitos fracassos ocorrem quando se poderia ter vencido se tivesse resistido. O sucesso é apenas o fracasso virado ao avesso, a tinta prata das nuvens da dúvida. É você nunca saber dizer o quão próximo está. Pode ser perto, quanto pode ser longe. Portanto, aferre-se à luta quando receber o golpe mais duro. Quando as coisas parecem piores, é que você não deve desistir. Anônimo.